Vamos para mais uma série de dúvidas ou de questões sobre alimentação que eu trago toda quinta-feira, nesse horário, às 7 horas da noite do Brasil, de Brasília. São 11 horas aqui, então às vezes a minha cabeça dá uma pausada, porque eu já estou bem cansada do dia. Mas espero que vai fluir tudo bem por aqui. E eu queria hoje conversar com vocês sobre os impactos ambientais da nossa alimentação. Quando a gente fala sobre a Whole Food Plant-Based, eu sempre trago esse dado aqui para vocês de que existe uma agência da ONU, que faz parte da ONU, que fala sobre agricultura e alimentação. E o nome dessa agência é FAO. A FAO é a agência que cuida desse assunto em especial. Então, quando a gente fala aqui a alimentação Whole Food Plant-Based tem a chancela da ONU tanto como sendo uma alimentação que é a ideal para seres humanos, como sendo uma alimentação que é a mais benéfica, né, ou menos prejudicial para o planeta, é essa agência que dá esse crédito à alimentação Whole Food Plant-Based e muitos cientistas, né? Porque ela não tira assim do, sabe? Deixa eu ver qual que é. Claro que é baseado em muitas pesquisas, em muitas opiniões de muitos cientistas renomados para falar isso. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho, porque eu acho que às vezes esse dado fica um pouco obscuro e não dá tempo, às vezes, né, de tocar mais profundamente nesse assunto. Então, a primeira questão é, quando a gente fala de alimentação, as pessoas pensam, obviamente, no que elas estão colocando para dentro, né, no impacto disso no corpo delas, ou na vida delas, se aquilo está sendo caro, se aquilo está sendo barato ou não, se é viável, se dá trabalho. Elas pensam todos esses tópicos, né, esses assuntos que são sempre focados no seu universo individual. A gente raramente para pensar sobre o impacto daquilo que nós estamos comendo no planeta. E existe um impacto que por enquanto é invisível. É invisível a olho nu. A gente olha para cima e não vê nada. Estou dizendo assim, né? Você tem vários impactos aí também em matéria de recursos que não estão sendo não são dados transparentes. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estava trabalhando na indústria de alimentos, e eu trabalhei durante 4 anos na indústria de alimentos, na segunda maior empresa exportadora, produtora e exportadora de proteína animal. Então, foi bastante tempo trabalhando para a indústria de alimentos, pelo menos para mim foi o suficiente. Eu sempre fui muito, assim, dedicada, né, ao meu trabalho, porque eu achava que eu estava fazendo parte de um movimento que alimentava o mundo, tá? Então, eu pensava, nossa, estou trabalhando nessa empresa aqui, que é a segunda maior do mundo, e eu tenho certeza que eu faço parte de um movimento que alimenta o mundo todo, que faz com que comida chegue a mais pessoas. E um belo dia, eu fui convidada para participar de uma reunião de executivos, bem mais altos do que o meu nível, e era o planejamento dos próximos anos da empresa. Não planejamento, né? Estavam abrindo para mim o que já tinha sido planejado como sendo estratégico para os próximos anos. Como a empresa não tinha mais para onde crescer, basicamente falando, não dava para fazer mais pessoas ou as mesmas pessoas que já compram carne comprarem mais carne, porque você não vai comer 2, 3 bifes, né? Você tem uma elasticidade, mas não é muita. É um produto que é pouco elástico, se a gente pensar num termo econômico. Como que eles iam crescer mais? Bom, para aquisições existe todo um movimento mais lento, né? Fusões já tinham acontecido na empresa, então você tinha ali um momento de enxugar. E o enxugar que eles queriam, já tinham feito isso com os funcionários, eles estavam querendo enxugar nos custos. Como que você enxuga custos numa cadeia longa de produção e hiper complexa? E essa empresa era assim, dona da cadeia toda. Então, desde do milho, da soja, até o frango que vai chegar no seu prato. Então, eu só fui ter noção disso quando eu fui trainee lá atrás, no início de carreira dessa empresa,
onde a gente foi visitar a fábrica, e aí você visita as granjas, você visita, né, todo o processo da empresa. E eu lembro de estar passando, assim, a gente estava, sei lá, em Minas, Rio Grande do Sul, um monte de lugar do Brasil, e a gente andava de carro e só via campos e campos e campos e campos, assim, mas sem parar, de milho. Milho e soja. E eu olhava e falava assim, gente, mas eu não vi. É tudo uma grade só, né? Um arame só. Então é de uma pessoa só. E aí eu comentei isso com um rapaz que era da empresa e ele falou assim: isso tudo é da nossa empresa. E aí eu fiquei chocada, fiquei assim: o quê? Sabe como? Eu falei assim: porque isso aí vai virar a ração dos animais. Então, para você ter os animais, você precisa alimentar os animais. E eu vou chegar em números daqui a pouco. Mas, aguenta só o que aconteceu. Eu vi todo aquele milho e toda aquela soja. Aquilo seria a base da alimentação dos animais. Aí você vai ver que para os animais nascerem você precisa ter as matrizes. Então, se é porco, você tem que ter as porcas, que são matrizes. Se é frango, você tem que ter as galinhas, que são matrizes. Enfim, e se é peru também. Então são coisas assim que eles realmente são donos da cadeia, desde do milho que vai alimentar, sabe, a galinha matriz, até a matriz botar o ovo, aí do ovo você vai para a granja, aí a granja cuida de todo o processo até ser abatido, e vai ser abatido, e você vai ser exportado para todo lugar do mundo, a embalagem, como chega. Então assim, é uma cadeia muito longa. E para você diminuir o custo dessa cadeia, é muito complicado. Se você tem algum problema, algum gargalo no meio dessa cadeia, impacta toda a sua produção. Então, nessa empresa, eles decidiram que eles iam diminuir as perdas. E para saber qual era o tamanho da perda, eles fizeram cálculos. E para vocês terem noção, para cada animal que é abatido, só 1/3 chega ao supermercado. O resto é tudo perda de produção. Então, para cada vida tirada, 2/3 daquela vida é em vão. Daquela carne pelo qual ela foi tirada é em vão. É muito chocante quando você descobre que são 7 milhões de cabeças de frango, só de frango, abatidas diariamente. É muita coisa. Então, 7 milhões de cabeças de frango sendo abatidas diariamente para só 1/3 chegar ao supermercado. Não é o seu prato, porque tem perda do supermercado até a sua casa, e isso eles não conseguem contabilizar. E tem perda quando você também joga fora a comida. Então, é muita coisa. E você pode pensar assim, mas por quê? Porque não comem pé de galinha? Eu como pé de galinha. Não é que o animal é dividido em 3 e você só come 1/3. Porque tem gente também que só come peito, tem gente também que só come sobrecoxa, enfim. Fora as outras partes dos animais. Mas, por exemplo, não é exatamente o animal dividido, mas dentro da carne daquele animal você teve que converter um monte de água, litros e litros de água, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um monte de toneladas e toneladas de ração, de milho, de soja para converter em ração. E quando você tem perda na produção, você perde a cadeia toda para trás daquele animal. Você não perde só sei lá, o pezinho que você não comeu, você perde tudo que foi investido naquele animal para que ele chegasse vivo até a fábrica. E é muita coisa, muita coisa. Então, é esse impacto que a gente não está ciente de quando a gente se alimenta. E, infelizmente, os produtos animais são os que geram maior impacto no planeta Terra. São os menos sustentáveis. E é por isso que a Whole Food Plant-Based, por permitir, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo errado, mas por permitir que você ainda consuma proteína animal, mas é em pequena quantidade, ela é a mais sustentável. E porque ela é diversificada. Então você não explora somente um certo tipo de crops, né, de alimentos, vamos dizer assim, não é só baseada em brócolis, não é só baseada em batata, ela é diversificada. E quando você diversifica, você aumenta a riqueza de produção, evita as monoculturas e o impacto das monoculturas é muito alto para o planeta Terra, então melhora bastante a sua pegada de carbono, tá? Eu coloquei aqui alguns dados que são assim bastante impressionantes. Esses dados todos estão disponíveis
no site do Cowspiracy. Não sei se vocês já viram esse documentário. É um documentário muito bacana que fala basicamente sobre o impacto ambiental da nossa alimentação e tem uma vertente mais de alimentação natural, né, pedindo para que as pessoas reduzam o consumo da carne, basicamente, porque os dados são muito alarmantes. Então, no site deles tem uma página, tem uma aba que é só sobre fatos. E eles vão, pedacinho por pedacinho, argumento por argumento, separando de onde veio as fontes daquele argumento. Então, às vezes a gente vê esses documentários e fala assim, ai não, é muito tendencioso, ai não, não concordo, tá errado, ai não, não sei se é bem assim. Aí você olha, eles botam fato a fato, argumento a argumento, todas as fontes de sites e estudos e de onde eles tiraram. Eu acho isso muito bacana. Enfim, então alguns dados que eu tirei aqui deles para dividir com vocês. Metano é um gás que é liberado, as pessoas falam assim, é o pum da vaca, é o pum da vaca, é o pum da vaca, como se fosse algo muito fácil de lidar ou muito pueril de se atribuir ao aquecimento global. E, na verdade, o metano ele é muito mais potente em relação ao aquecimento global, no seu potencial destrutivo, se você comparar com o CO2, que é o gás liberado basicamente pelos transportes e por queima de fossil fuel, né, que é tipo gasolina e tal, que libera CO2. E, gente, a agricultura, né, a produção de carne já ultrapassou em muito mesmo, as toneladas de poluentes do que todos os transportes públicos reunidos. Então, a gente dizer que é um pulo da vaca como se fosse uma coisa fofinha e menor, isso é muito sério. Ainda mais pensando no poder que o metano tem em destruir o nosso planeta. Então, por exemplo, ele é de 25 a 100 vezes mais destrutivo do que o CO2 e tem um potencial de aquecimento global 86 vezes maior do que o CO2. qualquer coisa 86 vezes maior é muito, né? Se você pensar numa formiga 86 vezes maior do que o normal, já é muito. Imagina um gás que tem esse potencial de global warming, de aquecimento global 86 vezes maior do que o CO2, que já bota terror em todo mundo. As emissões, as projeções para emissão de gases pela agricultura será 80% maior até 2050. Essa é a projeção. E se você pensar para 2040, ou seja, 10 anos antes, o aumento em relação à energia... Estou olhando em inglês, eu tenho que traduzir ao mesmo tempo, está me dando tilt, desculpa. A projeção para energia é de 20%. Então você tem só 10 anos de diferença entre 2040 e 2050. E, cara, 40% nada, 60% a mais de projeção de emissão de gases poluentes. Então não é pouco, não é para se menosprezar, tá? E de onde vêm esses gases? Vem não só do pum da vaca, porque quando você fala do aquecimento global, dos gases e do efeito estufa, são gases, é no plural, são vários tipos. CO2 é só um e é o mais de boa. Aí você tem o metano, que eu acabei de falar, e tem esse outro que eu esqueci o nome. Então isso é muito sério. E aí você tem que produzir campos e campos de futebol de soja e milho para alimentar um monte de cabeças de gado e de galinhas e de perus e de porcos. Então não é só o pum da vaca, entendeu? É o que ela come também. E aí você pensa, mas eu também como milho, eu também como soja. E aí, por que isso não é um problema? Porque se eu colocar em comparação o que nós comemos, como seres humanos comemos, em comparação a uma vaca, são muitos quilos de comida, muitos seres humanos comendo para dar o que dá um dia de vaca. E de comida para vaca. Então, assim, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. E tudo pra gente comer o intermediário, né? Porque o que acontece? Ao invés de a gente comer o milho e comer a soja, a gente come a carne da vaca. Cara, é uma cagada, tá? Só falando isso. Sem falar na água, né? Não sei se vocês estão ligados na água, é o recurso mais de impacto que a gente tem.
sendo perdido. A água potável, gente, é um recurso finito, tá bom? Vou dizer, tem lugares que já não tem água potável no mundo. E não precisa ir muito longe, não, tá? No nosso país já não tem água potável para todo mundo. Não existe, né, acesso à água potável para todo mundo. Deveria existir, seria um país que poderia promover, mas não existe. E a gente está criando desertos, está criando lugares no mundo onde não tem água potável mesmo. Você tem que trazer tipo de avião, de caminhão-pipa, enfim. Então são fatos já, tá? Não é alarmismo, não. O consumo de água na agricultura animal vai de 34 a 76 trilhões de galões anuais. Galões de água anual, isso aqui. A agricultura é responsável por 80 a 90% de todo o consumo de água nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos você tem de 80 a 90% de toda a água consumida vai para a agricultura. E agricultura animal. Então, assim, não é nem para regar a planta, é para vaca beber, tá? E aí é que fala realmente, quando você vai growing feed crops for livestock, ou seja, você crescer o alimento, né? Crescer as plantinhas, o milho, a soja, para alimentar os animais confinados, corresponde a 56% da água utilizada nos Estados Unidos. É mais da metade de toda a água utilizada nos Estados Unidos vai para alimentar animais e o restante elas bebem. Então, assim, é muito surreal. É muito surreal. E essa conta é só nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não deve nem ter essa conta, porque a gente não calcula. A gente, no Brasil, gente, é bizarro isso, a gente não calcula o impacto ambiental na nossa carne. É uma das carnes mais baratas do mundo, assim. Por isso que a gente exporta tanto e por isso que diversos países do mundo importam a carne do Brasil. Porque quando você consome a carne do Brasil, ela não tem o custo ambiental embutido. Não está lá o custo de você ter derrubado a Amazônia, não está lá o custo de você estar terminando com a água potável do país. Então você tem países, por exemplo, a China, que não produz mais, ela poderia, né? O tamanho da China poderia dar porco à vontade, né? Eles comem muito porco. E eles, o que eles fazem? Eles produzem porco, mas eles importam também bastante carne de porco do Brasil e importam soja para alimentar os porcos deles. Então eles importam soja do Brasil para que eles não precisem produzir, porque produzir soja não é rentável, porque existe um impacto ambiental, porque existe um consumo de terra e existe um consumo de água enorme. Então, assim, sabe? Preocupante o impacto ambiental da nossa alimentação. Muito bom. Vocês sabem quantos litros de água são necessários para você produzir nem meio quilo, né? 1 pound não é nem meio quilo de bife, de carne, de vaca. Você precisa de 2.500 galões de água potável para produzir nem meio quilo de carne. Por quê? Porque a vaca, para produzir meio quilo de carne, ela precisa beber um monte de água, precisa consumir um monte de alimentos vegetais que foram produzidos e irrigados com água potável. E aí você faz essa conta e esse é o resultado. Você tem 2.500 galões de água em meio quilo de carne. Isso é demais. Você não consegue... Cara, eu não sei quanto tempo leva para você tomar 2.500 litros de água, galões de água por... Não sei quanto tempo leva para um ser humano beber isso. E em meio quilo de carne você já consumiu. Então você vai fazer, sei lá, um molho à bolonhesa com meio quilo de carne, você já consumiu isso tudo de água. Existe um site muito bacana, muito legal mesmo, eu recomendo, chama The Water We Eat, quer dizer, a água que nós comemos. E ele fala bastante sobre um conceito muito interessante chamado água invisível, que é assim, por exemplo, essa água aqui você sabe que você consome. Se eu perguntar para você está me assistindo, quantos litros de água você consome no dia? Bota aí para mim, por favor. Comenta aí. Quantos litros de água você acha que você consome por dia, mais ou menos em média? Vamos ver se vocês vão acertar. Porque você tem assim, por exemplo, essa água aqui é uma água que eu bebo. Eu bebo, sei lá, 2 litros de água, mais ou menos. 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Às vezes mais. Essa água eu sei, eu vou contabilizar ela.
eu fui no banheiro, dei descarga, sei lá quantas vezes. Eu lavei minha mão. Eu lavei 2 louças hoje. Só que o nosso uso doméstico a gente consegue ver. Então, para lavar, para cozinhar, você começa a contabilizar isso com um pouquinho mais de raciocínio, de reflexão. E você pensa, ok, de repente aí uns 10 litros, né, no máximo. Fiz um macarrão hoje, gasta mais água. E, gente, o nosso uso doméstico tá nesse site, The Water We Eat. O nosso consumo doméstico vai de 137 litros de água por dia. Quem não vai tomar banho hoje querendo economizar? 137 litros de água por dia num consumo doméstico para uma pessoa, tá? Bom, aí você toma banho e bathing and showering, ou seja, chuveiro ou banheira, você consome quantos por cento dessa água? 35% desses 137 são com banho. Dando descarga, você consome 30%. Lavando a roupa, você consome 20%. 10% bebendo e cozinhando. E 5% para limpar a casa. 137 litros de água em média por pessoa, todos os dias, tá? Aqui a divisão. Entra nesse site, vocês vão ver, vocês vão curtir. Legal. Só que tem um pequeno problema. O que a gente consome em casa e é visível para nós é só uma pequena parcela do total que a gente realmente consome. Ou seja, é tipo 1/3 só do que a gente consome de verdade. 2/3 é invisível a nós. A primeira parte invisível da água é utilizada na produção dos produtos processados que a gente consome por dia. Então, quando você, por exemplo, usa papel, usa algodão, usa roupa gasta água. Isso tudo tem custos invisíveis de água e de produção. Você pagou, sei lá, R$20 numa blusinha e aí você pensa, ok, R$20, pô, baratinho. Você não sabe quanto de água aquilo ali foi utilizado, necessitou para você comprar. E isso está em tudo. Tudo que você imaginar precisou de água em algum momento da produção dela. Se ela é vegetal, ela precisou para crescer. Então, todos os tecidos, né, que sejam naturais, precisou de água para crescer. Para virar uma planta, depois ser extraído e virar tecido. Se for produto processado, aí você tem os químicos que são utilizados, todos os detergentes que são utilizados, as tinturas, tudo isso começa a usar um monte de água e a gente não conta. Então, aí essa parte dá 167 litros por dia, ou seja, a gente começou com um uso doméstico de 137, já estamos em mais 167 de coisas industrializadas que a gente usa. E a segunda maior parte vem da comida, que é surreal. Gente, eu tô vendo o gráfico aqui, é uma coisa surreal. Vocês ficaram chocados com 137 litros de água que você consome só nas tarefas de casa? Você tem na sua conta mais 167 litros de água, além daqueles 137 de produtos processados que a gente consome. E aí, além disso, tem o da comida que a gente consome. E o da comida que a gente consome é o seguinte, senta aí, relaxa que você vai ouvir um número bem grande. 3.496 litros de água. Plena para não chorar. 3.497 litros de água na comida que a gente come. Sem contar com o que a gente gasta para cozinhar. Então, gente, 92% de toda a água tá escondida na comida. E aí você pensa assim, uma abobrinha eu sei que é super cheia de água, né? A abobrinha praticamente é só água. Mas não é isso. Para você crescer e consumir aquela abobrinha, você gastou um monte de água. No transporte, na higienização, para ela crescer, para ela ser, enfim, olha. E o alimento vegetal, vocês estão pensando aí nos vegetais, né? Porque, tipo, você tem que irrigar, não sei o quê. O alimento vegetal não é nada. Não é nada. Eu tenho uma outra tabela aqui para te mostrar, para contar para vocês. Você gasta, por quilo de vegetais, você gasta 322 litros de água. Por quilo de vegetais. Para você fazer a carne da vaca, você gasta por quilo de carne da vaca 15.415 litros de água.
Brilhou o olhinho? Ficou triste agora? Pois é. Para fazer manteiga, que é um produto lácteo, né? Você gasta 5.553 litros de água por quilo de manteiga. Dá até coceira. Gente, então, são coisas que eu não sei pra vocês, mas pra mim é muito chocante. Ele faz umas contas aqui nesse site, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. Ele dá uma conta aqui que você gasta, por exemplo, para 1 quilo de carne, você tem 15.400 litros de água. E aí você não consegue, ele fala assim, você não consegue visualizar 15.400 litros de água, tá? Não dá pra você pensar, pô, quanto é que é 15.400? Eu vou te mostrar. Se você pegar uma garrafa de 1 litro, deixa eu ver quantos ml tem. Aqui tem 750. Ela é menor. Mas pensa só nessa garrafinha aqui. Só no tamanho dessa garrafa. Olha, tamanho da minha cabeça. Se você pegar uma garrafa de 1 litro e essa aqui tem 750 ml, e você empilhar essas garrafas de água, vai dar um muro de 8 por 40 metros. Muro de 8 metros de altura e 40 metros de extensão de água, de garrafinhas de água empilhadas para dar 1 litro, 1 quilo de carne. Eu repensaria as minhas escolhas, tá? É muita coisa, é demais. E assim, é chocante porque as pessoas normalmente não falam isso, né? Não comentam, falam assim, ai, que não sei o quê. Porque o bicho que tá lá caminhando no pasto, não sei o quê. Gente, não é só isso. Pra mim, a água é um dos mais chocantes, porque a gente não faz essa conta na cabeça. A gente não tem noção de quanto que é, né? E é muito surreal. Então, você tem os poluentes, que a gente já falou no início, você tem a comida e você tem a água, né? Você tem a terra também, mas eu não tenho os dados da terra aqui. Eu sei que no site do Cowspiracy, se vocês quiserem ver, que eu recomendo muito, ele tem. Mas, preste atenção também, quando você come, por exemplo, você opta por pegar o milho, a soja, o trigo para alimentar os animais, você está deixando de alimentar pessoas. E isso para mim é um custo social muito bizarro mesmo. Só existe fome no mundo porque a gente deixou existir, porque não era para existir. A gente produz muito mais comida do que precisamos. O desperdício de alimentos que acontece é mais do que 2/3 de toda a comida consumida. Então, se você consegue desperdiçar 2/3 de toda a comida produzida, é porque está sobrando. Ela poderia alimentar as pessoas e daria a volta ao mundo e ainda ia sobrar. E por que a gente não alimenta as pessoas? Porque dá mais dinheiro vender carne. Porque o milho e a soja pode alimentar as pessoas. Se existe fome na África, se existe fome no Brasil, é porque os recursos estão mal empregados. Porque quantas pessoas não dá para alimentar com o que uma vaca come num dia só? E essa é uma grande coisa para a gente pensar. Quando a gente está consumindo carne, opta por comprar carne de qualquer tipo, qualquer produto animal, tá? Porque o leite também, os ovos também, o queijo também, você precisa de confinamento animal, e você está preferindo alimentar animais do que pessoas. Eu não quero fazer parte disso, assim, é uma escolha pessoal minha. Eu não quero deitar minha cabeça no travesseiro e pensar assim, hoje, 3 vezes ao dia eu optei por deixar pessoas passando fome para poder comer uma fatia de queijo, ou para poder comer um bife, ou para fazer um churrasco. Imagina a gente que faz churrasco. Imagina o impacto ambiental de um churrasquinho de final de semana inocente. Então, são coisas que, a mim, fazem pensar, que eu não quero estar fazendo parte dessa lógica, eu não quero fazer parte disso. E eu acho muito bom quando a gente tem consciência que existe essa lógica, porque a gente pode mudar os nossos atos e os nossos hábitos. Então, para mim, quando eu fazia parte da indústria de alimentos e eu descobri que só 1/3 dos animais realmente chegava até o supermercado, cada vida que era tirada dos animais, só 1/3 dela seria aproveitada para a finalidade pela qual ela foi morta, isso para mim fez uma chavinha virar. E foi o suficiente, eu mudei o meu estilo de vida e mudei a minha forma de pensar alimentação depois daquela reunião. Acho que eles não tinham que ter me convidado para aquela reunião, né? Acho que eles devem se arrepender um pouquinho.
Mas pra mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu fiquei chocada durante dias a fio pensando naquilo. E exatamente por ter ficado chocada com essa informação, eu fui fazer pesquisas e descobri que eu fazia muito mais parte de um problema do que da solução. Ou seja, estava eu, crente, que estava alimentando o mundo com o meu trabalho remunerado, e percebi que eu fazia parte de um problema, porque para uma pessoa consumir carne lá do outro lado do mundo, na exportação, eu estava deixando, sei lá, quantas passarem fome, não só no meu país, no Brasil, como nos outros países também, na África, na Ásia, a galera passando fome, porque eu estava vendendo carne. Então, para mim, foi muito categórico, assim, essa chave virou na minha cabeça depois que eu tive informação. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Assistam o Cowspiracy, eu realmente recomendo esse documentário. Tem muita informação, então, para de repente ficar mais fácil, entra no site deles e dá uma olhada nos fatos que vão ponto a ponto sendo falados e sendo mostrados o porquê de cada coisa. Isso ajuda muito a você absorver os dados, porque é muito rápido, e ajuda realmente você a confiar na ciência, né? Porque eu sei que tem um movimento aí de as pessoas que não confiam na ciência. Então dá uma olhada nas pesquisas, no que já foi falado, para que a gente fique esperto e saiba o que tá por trás das nossas escolhas. Assistam, gente, se informem, tá? Pra gente poder mudar os nossos hábitos e tornar o mundo um lugar verdadeiramente melhor. Porque a gente só vai mudar o mundo quando a gente mudar o que a gente faz por ele. Tá bom? Recadinhos. É isso. Próxima quinta-feira eu estou aqui com mais um tema pra vocês. Um beijo, uma ótima noite.